Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Business. Hoje nós trouxemos um amigo nosso aí que entende do assunto do riscado de trás para frente. Eu trouxe o advogado Cláudio Borges, da Borges Bittencourt. Cláudio, muito obrigado por ter vindo. Um prazer enorme estar aqui. Nos conhecemos aí há muitos anos, Verdade, né? Dom Olho. E uma satisfação participar aí contigo no programa. Eu que agradeço o convite do meu amigo Dalmolin, que conheço já há 20 anos, apresentado pelo nosso amigo Max Almeida, e também aos meus amigos do Extra aqui. Agradeço o convite de estar aqui para a gente conversar um pouco. Que bom, Cláudio, que bom. Cláudio, para quem está em casa não conhece, mas muitos conhecem, o Cláudio atua no escritório da advocacia há bastante tempo. Mas eu queria saber assim, Cláudio, para o pessoal poder entender, o início dessa carreira profissional e até o início do escritório. Tivesse alguma influência familiar? Como é que tu descobriu essa profissão e resolveu traçar aí o caminho no direito aí? Dalmolin, o meu pai é médico. Sim. Então, eu desde pequeno queria ser médico. E aí, lá pelas tantas, eu comecei a prestar atenção no meu avô, porque o meu avô materno era advogado. Sim. E aí, falar o jeito dele falar que gostava de ler, me indicava livros e tal. Eu, assim, esse negócio é bom. E aí ele me disse, olha, mas se tu quer fazer direito, te prepara para estudar para sempre. Aí eu assim, cara, eu não sei se eu quero isso não. Aí ele assim, não, mas tem que pensar que tu vai estar estudando um negócio que tu gosta, não é como agora no colégio. Eu assim, então tá bom. E aí chegou na época do vestibular, me inscrevi em direito e bora, vamos tentar. Fez opção e traçou. Bom, traçando aí já um pouquinho mais na frente, indo para o escritório, trazendo essa construção, você ficou trabalhando e atuando de forma individual, porque o Cláudio teve uma sociedade com o Juarez Bittencourt, mas eu queria saber o seguinte, os dois conversaram e resolveram abrir, um já tinha um escritório, só para o pessoal... Nos encontramos como? Eu fazia... A resposta no começo vai parecer esquisita, mas no começo eu fazia judô quando eu era pequeno, 10 anos. Até esses dias fiz. E o Juarez também. Então nós éramos amigos de infância, ele mais velho que eu, do judô. E aí continuamos amigos depois, enquanto ele estava no fim da faculdade e eu no começo. E eu ficava curioso, como é que é? Deixa eu ver esses livros e tal. E ele nunca vou me esquecer que um dia ele me mostrou um livro dessa grossura e disse assim, Cláudio, esse livro aqui é para comentar só 3 artigos do Código Civil. Assim, meu Deus, cara. Meu avô me botou numa roubada. Me botou numa roubada. E aí, lá pelas tantas, eu gostei, eu descobri o estudar dentro da faculdade de Direito. Porque antes eu não gostava de estudar. E aí lá eu deixei de ser o vagabundo para ser o CDF, que passa cola. Que passava a cola, né? Porque eu gostava de estudar lá na faculdade. E aí eu queria seguir a carreira acadêmica. E aí lá pelas tantas, ele tinha já escritório aqui de advocacia, o pai dele contador, então o pai dele encaminhava clientes para ele. E ele disse, eu já estava formado, e ele disse, Cláudio, vem passar aqui janeiro e fevereiro aqui comigo, cara. Tu tem a teoria, mas não tem a prática. Vem aqui. Legal, e aí eu vim para cá, mas eu já estava inscrito no mestrado da URGS. E aí eu vim para cá e no fim de fevereiro, no fim das férias, portanto, eu vou voltar a Porto Alegre, ele disse assim, cara, fica aí, vamos montar uma sociedade? Eu disse, mas como assim? Vocês vão montar uma sociedade meio a meio, cara.
Eu disse, porra, meio a meio. Eu disse, cara, bora, Vamos tentar. vamos encarar. Aí fui para lá, finalizei a pós que eu estava fazendo, e voltei para cá em agosto de 92. Durante o primeiro semestre de 92 eu ia e voltava, trabalhava 3 dias por semana aqui, os outros 2 passavam lá finalizando a pós. E aí, em agosto de 92, eu voltei definitivo e a gente tocou o processo, tocou o escritório. Isso. E aí nós tivemos, assim, o público de casa, uma perda do Juarez, né? Conheci o Juarez profissionalmente também, muitos processos aí atuando junto, né? E aí como que foi para aquela pessoa que te convidou para fazer o meio a meio, como que foi não ter na segunda-feira, que também foi numas férias, né? Sexta-feira de carnaval. Sexta-feira de carnaval, como não ter o parceiro ali do lado, né? Antes eu tenho que explicar que quando a gente montou a sociedade, a gente pensou em algo que não tinha aqui na região antes, que era a divisão por especialidade. E a gente só éramos 2, vamos dividir no quê? Olha, tu faz a área de direito público, que é relacionamento com o governo, e trabalhista, porque eu não gostava, e eu faço a área do privado, que é Sim. as relações entre particulares, empresas, pessoas, enfim. E assim a gente foi especializando cada vez mais na medida que ia entrando novos advogados. Então, a verdade é que eu sabia muito pouco da área dele. Sim. Quando ele faleceu. Sim. Então, eu tive que me reinventar no falecimento dele, né? Mas, além disso, tinha um outro aspecto, porque ele era o comercial do escritório, ele era o cara que conversava com os clientes, almoçar, jantar com os clientes, e eu era o técnico, eu era o cara do estudo. Sim. E aí, nisso, eu tive também que, teoricamente, fazer o possível para me adaptar a essa nova situação. Foi uma reinvenção eu me lembro muito difícil para todo mundo, porque ele tinha, e não só no teu escritório, mas em várias situações, né? Associações, ele participava ativamente, todo mundo ficou sem uma peça importante que estava atuando ali no dia a dia. Era vice-presidente da CIT, era envolvido com a criação do Sicredi aqui na cidade, Casa do Microcrédito, ele era bastante envolvido. Muita coisa. E o escritório passou de 2 para cerca de 40 pessoas, até, não sei, mas é um número bastante significativo. Isso. Né? Quando o escritório atingiu seu volume máximo, seu maior tamanho, vamos dizer assim, não vou dizer o ápice, porque o ápice acho que é agora, mas em termos de tamanho, ele tinha 45 pessoas trabalhando no escritório, 15 advogados na época, que era muito. Hoje tem um escritório aqui na região com 20 advogados ou mais até. E gestão de pessoas é uma coisa que, assim, na área de direito se tem, mas não se tem muito, né? Atuar com essa gestão de quantidade de pessoas pensantes, com várias habilidades, capacidades, às vezes diferentes e às vezes complementares, né? É difícil a gente, às vezes, conseguir organizar um time, digamos assim, como uma empresa normal. Toda empresa tem aquele que entra, aquele que sai. Bastante... Muitos empresários vão dizer que não, que o mais difícil é no ramo deles. Mas eu digo que o mais difícil, e eu conheço bastante ramo empresarial, eu costumo dizer que o ramo mais difícil das relações interpessoais dentro de uma empresa é o escritório de advocacia. Porque na faculdade de Direito tu é treinado para brigar. E aí tu briga com os inimigos e tu briga com os amigos também. Então, boicote de alguns advogados contra outros, fornecimento de material, já tem isso pronto aqui,
para eu não ter que produzir de novo. Ah, não tenho, quando tem. É muito difícil isso. Tu tem que convencer os colegas de que eles estão remando no mesmo barco para o mesmo lugar. Porque na cabeça dos advogados, os caras, todo mundo é concorrente, inclusive os colegas. É uma gestão bem difícil de ser feita, bastante difícil. Bom, e eu trouxe o Cláudio aqui porque, assim, a gente quer escutar, trazendo um pouco para essa parte aí do direito, eu quero escutar um pouco da tua experiência em algumas coisas que a gente vê que tu escreve, que tu fala e a gente fica com dúvida. Mas eu queria adiantar um pouco aqui e saber, na pandemia, Cláudio, né? Todo mundo ficou em casa um tempão, muitas coisas pararam. Como é que foi esse processo da empresa, né? O pessoal foi para home office e tal, e também porque vocês atuam não só com as empresas que estavam paradas, mas também com o fórum, com os tribunais. Como é que foi isso para vocês lá? A pandemia foi um divisor de águas. Eu acho que foi um divisor de águas não para o segmento dos escritórios de advocacia, não para a justiça, mas sim para a vida de muitas pessoas, para a vida pessoal das pessoas. Sim. A minha vida pessoal mudou e acredito que a de um monte de gente também. Mas nos escritórios de advocacia, eles tiveram um impacto importante, porque a justiça já estava tentando migrar para o mundo virtual, tentando não, já estava migrando para o mundo virtual já há um bom tempo, deixando de ser processo no papel para ser processo eletrônico, e aí foi o empurrão que faltava. As audiências... Tomamos aquele susto em março, ficamos ali até maio, junho, assim, o que vai acontecer? Né? Todo mundo ainda assustado, praticamente sem trabalhar, durante os primeiros 60 dias. Mas depois, bicho, isso não vai acabar, temos que voltar a trabalhar, e aí o pessoal foi se acostumando a trabalhar em home office. E isso se tornou uma realidade. Hoje tem advogado trabalhando em home office. Eu tenho um amigo pessoal que ele não tem mais escritório, ele trabalha home office e atende gente do Brasil inteiro. Isso foi muito legal. E os tribunais também, né? Porque a gente vê hoje que as audiências, a gente voa em alguns lugares, o pessoal está fazendo uma audiência, o juiz também, ele ficou aberto para eles também, mais fácil até para as pessoas comparecerem às audiências, né? Porque hoje você é convocado e não precisa sair da tua cidade para ir para Florianópolis ou para defender uma empresa, né? Dom Molim, mas eu acho que, como tudo, nós estamos passando, quando se fala em processo eletrônico, quando se fala nessa virtualização do processo, nós ainda estamos passando por um período de adaptação. Tem coisas que eu acho que vão mudar. Por exemplo, o juiz ouvir uma testemunha em outro lugar, através do computador, eu acho isso temerário para a busca da verdade. Porque está lá o cara na frente de uma câmera, mas pode ter alguém soprando do lado dele, pode ter um cara mostrando papel para ele na frente. Entendi. Né? Eu acho que tem muito ainda a se melhorar nesse processo. Né? Mas sim, hoje estamos assim. Eu acho que é tudo uma caminhada. Talvez processos mais complexos, né? Tenham que ter a presença física para... Eu acho que vai se chegar um momento em que eles vão dizer, este tipo de ato, uma audiência de conciliação, por exemplo. Audiência de conciliação que é onde se busca acordo. Tem acordo, não tem acordo? Essa pode ser cada um no seu canto. Agora, não, vamos ouvir testemunha, vamos ouvir o pessoal para se buscar qual é teoricamente a melhor verdade, fazer isso pessoalmente, né? Para o juiz sentir o cara, para o juiz ver o que está acontecendo, né? Isso é importante. Tem gente que se trai com o olhar quando tá mentindo, né? Todo mundo que está nos assistindo aqui sabe disso.
Às vezes, tu vê o cara engolindo em seco aqui, ó, esse cara ele não está falando a verdade. E isso tu não consegue ver na câmera. Com certeza. Essa tua experiência trazendo hoje, assim, para aquele jovem que está se formando, que vai se formar, que vai montar um escritório, quais são os desafios, quais são os problemas e os desafios que tu poderia dizer assim? Eu sei que é muito pessoal, é de cada um tem um tempo, cada um tem Claro. uma verdade, mas assim, o que tu enxerga hoje que são os desafios do direito e os problemas, né? O que Bem, Namorim, eu dou aula na universidade há 29 anos. E de uns 15 anos para cá, 20 anos para cá, meu primeiro encontro com os alunos é, pessoal, eu quero saber de vocês nome e tal, não sei o quê, e quero saber o que vocês pensam, o que vocês querem fazer no futuro. E sempre, invariavelmente, o número de alunos querendo fazer concurso ou querendo passar em concurso, para qualquer concurso, delegado, promotor, sempre pensando mais alto, né? Delegado, promotor, nunca pensa em ser um serventuário, sempre pensam mais e aí às vezes conseguem o menos. E se é que tem menos ou mais, né? Enfim. Mas o número de alunos querendo ser funcionário público é sempre maior, muito maior do que aqueles que querem partir para a iniciativa privada. E eu tive uma aula específica, um semestre especificamente, que a sala tinha 50 alunos, e essa me marcou muito, porque 48 alunos queriam concurso e 2 queriam advogado. E aí eu assim, pessoal, então quer dizer que é a renda, teoricamente, é a renda gerada por esses 2 que vai pagar os 48? A conta não fecha. Se a gente for para as universidades, para as top 5 lá dos Estados Unidos, os caras todos querem advogar. Né? E nos Estados Unidos tem mais advogado que aqui. Porque aqui é uma quantidade enorme Aqui também. tem 1.300.000 advogados aproximadamente. É o maior número per capita do mundo hoje. Mas, como nos Estados Unidos a população é maior, tem mais advogado lá que aqui, mas per capita nós ganhamos. Mas, então, os alunos já percebem que, qual é a dificuldade? Primeiro, nós temos a dificuldade de ter muito advogado. E aí, isso afeta no preço do serviço. Isso é natural. Sim. Né? Sabe isso melhor do que eu. A mão invisível do mercado, né? Muita oferta para demanda, então baixa o preço. Então, eles notam que é muito difícil ganhar dinheiro na advocacia. E aí eles pensam, e de forma consistente, então, é mais difícil ainda. Então, eu prefiro ter um valor certo mensal, ser um funcionário público, sem chance de picos, sem chance de grandes êxitos, de ganhar uma grana boa em um processo, mas ter aquilo seguro. Então, eu quero fazer concurso. E aí que tu vê muita gente frustrada, tu vê muita gente que pensa... Eu já recebi essa pergunta várias vezes. Assim, eles me perguntam, tá, mas tu nunca tu nunca passou para juiz? Eu nunca tentei concurso para nada. Aliás, eu costumo brincar dizendo assim, olha, eu não fiz nem a prova da OAB, porque a prova da OAB começou a ser exigida em 94. E eu me formei em 91. Então, eu digo, porque se de repente eles exigissem a prova da OAB no meu tempo, nem advogado eu seria. Eu não passaria. Né? Então, os caras pensam, olha, a advocacia é tão difícil, é uma classe tão empobrecida, tão judiada, que os caras, não, eu quero ser funcionário público. Porque o advogado tem que, inclusive, paparicar os funcionários públicos para tentar que esse processo ande. Né?
É verdade. Ainda tem isso. E dessa turma de 50 dos 48, você ficou sabendo o que aconteceu? Normalmente, normalmente desses, isso é um chute, não tenho estudo nenhum para falar isso de números, mas normalmente, pela minha experiência, desses 50, uns 15 viram funcionários públicos, passam efetivamente em algum concurso, não necessariamente na área jurídica, passam em concurso para banco, passam, enfim, para outras áreas do funcionalismo público. Uns 20 vão advogar, e uns 15, eu acho que para fechar o número, e uns 15 simplesmente não trabalham na área, vão fazer outra coisa. Acaba desistindo da área. E aí se não, é bacharel, mas também não faz o concurso da OAB, também não. E se não passa ali, aí também já vai ficando pelo caminho nesse trecho aí, né? Tem muita gente que leva muito tempo para passar na OAB. Mas esse número que tu falasse aí de advogados aí, assim, nós temos na região duas universidades, duas faculdades de direito que colocam vários alunos, assim, e também tem uma preocupação, que também não tem muitas empresas que abrem, né? As empresas também demoram para abrir, crescer, contratar no escritório, então às vezes também fica muito nas relações pessoa física, né? Sem dúvida, assim, uma empresa, o filho do empresário se formou. Aí o pai dele começa a passar os processos da empresa ali. Agora, se vier um processo importante, ele não vai passar para o filho. Ele vai contratar um advogado mais experiente para tocar o processo. Ou ele vai chegar, filho, vem comigo, mas quem vai tocar o processo é aquele cara lá e tu vai ajudar, porque isso é importante para a empresa. E uma coisa também que tu colocasse lá no início dos rendimentos, né? Hoje, por exemplo, tem processo que demoram 10, 15, 20 anos para lá no final realmente, porque às vezes o advogado ele faz em determinada situação, ele faz uma aposta no processo, né? Ele ganha um percentual em cima do sucesso, né? Se levar 5, 10, 15, 20 anos, é lá na frente que ele vai... Dalmolin, para ilustrar isso que tu estás falando, semana passada eu passou pela minha mesa um processo que estão cobrando de um cliente meu, de uma empresa cliente lá do escritório, e o processo iniciou em 95. O credor já morreu, o advogado do credor já morreu, e hoje quem está cobrando é a filha do advogado com a viúva do credor. Estão cobrando e ainda não conseguiram receber um valor expressivo que eles têm lá do devedor que nós somos do advogado da empresa. E isso é uma dificuldade também, isso também faz pensar aquele que está formando, e o próprio escritório também, o fato de ter o escritório os escritórios terem equipes para agilizar, mas talvez, eu não sei se existe uma demanda maior de processos no Brasil, porque um processo desse já deveria ter sido resolvido há tempo, né? Tem muita... talvez eu fale de forma equivocada, mas tem muita escapatória, tem muita... Tem muita possibilidade de recurso, dependendo do nível de especificação no processo, assim, do detalhamento, se é uma matéria muito específica, vai demorar mais tempo, porque o juiz ele faz de tudo para não julgar aquele processo. Ele também tem que parar muito tempo. Também troca de juiz, né? Porque ele também é cobrado, né, sim. Eles também têm mapa, eles têm que cumprir lá número mínimo de sentenças por mês e tal. Então, também é difícil para eles. A verdade é que é difícil para todo mundo. Para todo mundo. Eles também são cobrados em um processo. E às vezes tem comarcas que trocam o juiz, às vezes, e aí esse processo acaba... Comarcas menores, os juízes estão de passagem.
né? Aqui, em Tubarão, já é o que se chama de última instância, ou é última instância, acredito que seja essa expressão ainda, pelo menos no começo da minha advocacia era, ou instância especial, não sei qual é a denominação exata, mas é daqui, teoricamente, para Florianópolis. Então, os juízes ficam aqui bastante tempo. Agora, se tu pega uma cidade pequena como Armazém, por exemplo, que é a primeira entrância, os juízes, em tese, eles estão iniciando a carreira ali, então, daqui a pouco eles se mandam para seguirem carreira. Então, e aí, às vezes, entre o juiz sair e chegar o juiz definitivo novo, a comarca fica meses sem ter um juiz específico do local. E aí ficam juízes vizinhos respondendo pelaquela comarca que não é deles. E aí esse processo vira anos até lá perdido, né? Mas é uma coisa que talvez no futuro, uma coisa que talvez... Teoricamente, a virtualização do processo, a transformação do processo de papel para eletrônico, melhorou muito isso, né? Mas, como tem muito advogado, os caras têm que entrar com muito processo. Então, hoje, aquele vou te processar deixou de ser ameaça para ser um ato concreto. Porque com 1.300.000 advogados, eles têm que processar. Quando chega para mim e diz, vamos processar alguém porque o cara me xingou, eu deveria dizer, ou eu digo, na verdade eu digo, fulano, isso não vai dar nada, Dalmolin, isso não vai dar nada, ele te xingou do quê? Ah, ele me xingou disso. Cara, isso não vai dar nada. Engole esse sapo. Só vai acumular tempo de todo mundo. E daqui a pouco tu ainda vai gastar dinheiro, vai ter que ir pro fórum. Mas tu vai bater numa porta de um advogado que vai dizer, bora, vamos tentar. E aí é mais um processo lá para os serventuários trabalharem, para o fórum despachar, para o juiz perder tempo despachando. É bastante. Bom, mas eu queria aproveitar um pouco agora dos assuntos que tem, porque conversando contigo um dia aí, e é uma coisa que eu gostaria de compartilhar um pouco, porque vai para a tua área, né? Muito da tua área, um caso, e aí para colocar rapidamente, mas o Cláudio pode explicar melhor, um caso de uma pessoa que alugou um imóvel, marido e mulher, eu acho, sócios, só que acabaram se separando e a pessoa que assinou o contrato, ela saiu do imóvel e quem ficou no imóvel foi a pessoa que não tinha assinado o contrato. Isso para uma empresa, isso para uma pessoa que trabalha com aluguéis, com uma imobiliária. Como é que resolve uma bronca dessa? Na verdade, a lei, ela lá em 91, a lei já disse como se resolve. Na verdade, o cara que saiu tem que dizer para o dono do imóvel, ó, não é mais comigo, agora é com quem ficou lá dentro, né? Mas no ramo da locação, é uma fonte inesgotável de problemas. Apenas para te dar o exemplo da pandemia, e tu sabe melhor do que eu, porque tu lida diretamente com isso, o IGPM ele deu um salto em relação aos outros indexadores. Sim. Agora, na pandemia, por causa dos insumos, dolarização dos insumos e tal. Então, o IGPM foi lá em 20 e poucos %, enquanto o resto deu 7, 8, 10, né? E aí os contratos que a maioria deles de locação era no IGPM, são do IGPM. E agora, né? O STJ, que é a última instância lá em Brasília, para esse tipo de questão, não estou falando do Supremo, já disse que que a alteração do dólar não é motivo para se mexer em contrato. E o IGPM só deu isso por causa do dólar, né? Que refletido nos insumos, na variação dos insumos. Só nisso, o Senado até tem uma proposta para trocar para o INPC, né? Tem uma proposta do deputado federal. A própria Fundação Getúlio Vargas
a gritaria foi tanta que a própria Fundação Getúlio Vargas, que calcula o IGPM, ela criou um índice agora para sugerir que seja aplicado para as locações, né? Mas encheu os fóruns de processo dos inquilinos não querendo pagar IGPM. Não, o IGPM está fora. Por que todos os outros índices dão ali 7, 8, 10 no máximo e o IGPM e o meu aluguel vai aumentar 25%? Né? Então, a locação é uma fonte inesgotável de problema. E aí até, só lembrando, aproveitando já que estão falando de índice, a diferença é essa, né, das revisões com 2%, a Selic estava a 2%, deu a estourada, também é a mesma situação. O pessoal reclamava que tinha que ser 12% ao ano. Né? Nós, desde a Constituição de 88, que tem escrito na Constituição lá que o limite de juros é de 12%. Isso gerou uma gritaria, isso gerou uma quantidade de processos assim, imensurável. Foram anos discutindo na justiça se o que estava escrito na Constituição estava escrito de verdade ou não. Sim. Ou seja, se valia ou não. Até que lá o Supremo disse, olha, quando a Constituição diz 12%, ela não está querendo dizer 12%. Isso é bem próprio de direito, né? Dos julgamentos. Como hoje está muito claro para a população toda, depois que hoje os caras sabem quem são os 11 ministros e não sabem quem é a seleção brasileira de futebol. Então, hoje, todo mundo tem essa percepção de como funcionam os julgamentos na justiça, principalmente em última instância. Muitas vezes são políticos e não jurídicos. Mas, lá pelas tantas, como tu falou, a Selic veio a 2% e a história do 12% acabou. Porque o juro básico era de 2,5% ao ano. Então, para que discutir se pode cobrar mais de 12 ou não? Né? Só que agora a Selic está 12,5, se não me engano. 12,75. 12,75. Então, 12,75 a base, a taxa base. Isso. Então, voltou. A discussão se pode 12 ou não pode, já voltou. Né? E hoje, o que os tribunais dizem? Bancos, instituições financeiras em geral, podem cobrar acima de 12, desde que não passem de uma taxa média. Tu sabe isso melhor do que eu, porque tu faz perícia na área. Mas empresas particulares não podem. Empresas particulares, elas têm que cobrar 12%. E elas cobram mais. Vai fazer um crediário numa loja, se for fazer a conta, o juro é muito maior do que 12%. Cartão de crédito 13%, cheque especial 7,8%, 7,6%. Ao mês, né? Ao mês. Nós estamos falando de 12% ao ano. Né? Essa diferença é brutal. E isso aí dá... mas assim, essa discussão, né, gera muita controvérsia no meio jurídico, porque aquele que entende que extrapolou a taxa média, o que está além, ele está sendo prejudicado e o outro não, e aí vira uma... mas isso é ruim para todo mundo, porque quem está devendo tem um argumento agora para entrar com uma ação e não pagar. Sim. Né? E quem quer cobrar não vai receber. E aí nós temos mais um processo na justiça. Né? Tá certo que tem empresas que elas adotam uma política que alguns americanos chamam de contador de feijão, bean counter. O que é isso? Os caras fazem o seguinte, olha, vou trazer um caso, uma hipótese, um exemplo hipotético trabalhista. Nós temos gente trabalhando depois das 10 da noite. Quantos? 150 funcionários. Quanto é que vai custar esse adicional noturno? Vai custar, no final de um ano, vai custar 1 milhão. Tá. E se a gente não pagar? Não, estatisticamente, se a gente não pagar,
desses 150, 60 vão entrar na justiça. Tá, e esses 60 quanto é que vão custar? Ah, vão custar 700 mil por ano. Tá, e o outro quanto é a conta? 1 milhão? Então não paga ninguém. Vamos arriscar. Vamos arriscar. E vamos pagando os caras na justiça. E se nós temos ali 300 mil de lucro, se a nossa estratégia funcionar, vamos arriscar. E isso o banco faz isso. Em várias empresas grandes fazem isso. Geralmente também O governo faz isso. O cidadão, às vezes, ele, por não conhecer os seus direitos e também não buscar uma assessoria jurídica, ele, às vezes, ele até tem medo, de entrar com uma ação, porque ele acha que o nome dele, alguma coisa vai ser marcado, vamos colocar assim, sim. E depois ele também tem umas custas que ele vai ter que desembolsar, porque é aquilo que a gente falou, ele não sabe o tempo que vai levar e aquilo que ele vai ter que digamos que investir naquela demanda, né? Exato. Então, isso aí também muita gente não busca pelo falta de conhecimento. Mas eu acho que, assim, a pessoa tem que saber o direito, pelo menos buscar, e depois ela decide se ela quer ou não, né? Mas isso está mudando, Dalmolin. Como hoje tem muito advogado, assim, as pessoas têm um amigo de um amigo, o primo de um amigo, um cara da família, eles têm alguém para perguntar. Então, assim, eu arriscaria dizer que uma parcela importante da população hoje, ela tem Tem ciência. Como se virar, como buscar. E se não, tem o Google. A verdade é essa. Tem o Dr. Google, que ajuda na medicina, na engenharia, no direito. Né? Eu posso apostar contigo que tem gente, que tem advogado, passou na OAB, que não abriu um livro e hoje é advogado. Mas como, Cláudio? Se o cara precisa ler o código, ele lê o código na internet. Mas livro? Eu estou dando aula, e nesse semestre eu estou percebendo, nós ficamos 2 anos em ensino virtual. Sim. Né, por causa da pandemia. Voltamos esse semestre, no presencial. Metade da sala não traz código, não traz livro. Perdão, deixa eu me expressar melhor. Não traz livro. É no tablet? Não? É no celular. No celular. Quem acompanha? Pessoal, vamos ler comigo aqui o artigo tal? Metade da sala tem o código, eu vejo abrindo. Uns outros 30% eu vejo mexendo no celular. Mas 20% fica aqui esperando a leitura. Nós temos uma biblioteca lá no escritório, que é o orgulho do escritório, e tenho vergonha até de dizer, mas tem advogado que entrou, aconteceu isso esses dias, um advogado entrou comigo lá esses dias e disse, que bonito que é aqui, né? Eu não conhecia a biblioteca. Não, nunca tinha vindo aqui. Mas faz parte, toda profissão tem e às vezes aprende, às vezes até com a tua, né? Com a tua surpresa, às vezes ele diz, olha, a partir de agora eu vou começar a buscar. Vem visitar. Vem conhecer. Falando de júri, eu queria falar de um assunto também que tu já falasse aí há tempos passados e que talvez as pessoas fiquem um pouco de curiosidade sobre factoring, né? Tá. Tu escrevesse um material sobre factoring, eu queria que tu pudesse explicar para o público de casa o que teria que ter atenção, quais são as... Bem, primeiro eu vou contar uma curiosidade. Sim. Quando eu estava na faculdade, lá em 89, mais ou menos... Quando eu me formei em 89. Eu me formei em 91. Quando eu estava lá no meio da faculdade, em 89, um professor falou para nós de franchising. Franquia empresarial, McDonald's, Boticário, enfim, Bob's. Não sei se Bob's é franquia. Mas McDonald's é o exemplo clássico, né, da franquia, né? Tem um monte por aí hoje. E aí eu fiquei encantado com o assunto do franchise e tal, não sei o quê. E aí eu fui numa livraria jurídica. E eu assim, queria um livro sobre franchise.
E aí o cara que trabalhava lá há um tempão, ele foi, buscou e disse assim, olha, não tem nada aqui sobre franchise, mas tem algo bem parecido, que é esse aqui, de factory. Começa com F. Começa com F e acaba com ING. Deve ser quase a mesma coisa. E eu pensei, não, se ele está dizendo é porque é daqui que eu vou levar. Livrinho fininho. E aí, lá foi meu primeiro contato com a factory. E foi lá que eu aprendi que factory, na verdade, é uma empresa de prestação de serviço, que os americanos inventaram. É uma empresa de prestação de serviço que ela serve para ajudar o empresário. Ela faz pesquisa de mercado, ela faz aquele serviço que tu faz de assessoramento da empresa, e ela faz também, como última atividade, ela também compra os teus recebíveis, compra as tuas duplicatas que tu tem para receber, te pagando hoje. Antecipação de recebíveis. Sim. É claro que veio para o Brasil e a gente tropicalizou. A gente abrasileirou. Né? Tinha 3 passos, ficamos com 1. Não, ficamos. O que a gente faz é comprar duplicata. E de comprar duplicata para emprestar dinheiro foi um tapa. Então, hoje nós temos factories que elas, mais do que comprar recebíveis, elas emprestam dinheiro. E aí, muitas pessoas dizem que é agiota com CNPJ. E muito juiz pensa assim. E isso isso eu diria que é algo comum no judiciário. Juiz, não uma unanimidade, mas uma maioria, juiz não gosta de factoring. Então, é muito comum tu ver processo de factoring tomando pau na justiça. Muito comum. Porque na cabeça do juiz, o dono da factoring, ele é um agiota. Né? E agiota é um cara malvado. Já pela religião, depois pela lei. Hoje a lei diz que nós, meros mortais, não podemos cobrar juros de 12%, já conversamos sobre isso. A factoring cobra, mas não chama de juros, dá outro nome para isso, de fator. Então, a factoring ela é cheia de restrição, se isso for levado para a justiça. E quem que procura factoring? Normalmente é o cliente que o banco não quer. Eles chamam, por favor, assim, de cliente de segunda linha. É o cara que teoricamente não tem mais crédito em banco, ele vai buscar o crédito em factoring, e aí a factoring cobra o que quer desses caras. Né? Só que, se for para a justiça, eles vão ver que o que foi cobrado a mais de 12%, no fim das contas, se tu pegar lá todos os teus contratos e tu levar para o Dalmolin ou para alguém da área e ele vai fazer lá a análise das contas e ele vai ver foi cobrado muito além de 12%, consequentemente, em tese, tu tem dinheiro para receber de volta ou, no mínimo, para não pagar. Né? Mas isso depende de uma judicialização, aí tu te queima com a factoring, tu te queima com o mercado, né? Regional. Então, custo-benefício. É um risco né? Mas é bom esses pontos de atenção, porque tem muita gente que às vezes a gente vê hoje que está assim, não só factoring, mas hoje também abriu muitas empresas de crédito, né? Nós temos empresas de crédito tão grandes que até patrocina time de futebol no Brasil, né? Então... Mas nós temos financeiras, essas podem cobrar. Essas têm autorização do Banco Central. Sim. Agora, tem empresa que não tem nenhuma lastreamento do Banco Central. Se tu não tem autorização do Banco Central para funcionar, tu não pode cobrar mais de 12. Essa é a regra. E se a gente for tirar a fundo, quantas tem aí, são bem poucas, né? Exatamente. Mas e aí tem gente que se confunde, né? Mas eu fui comprar nas Casas Bahia e aí as Casas Bahia estão cobrando 2% ao mês. Então, dá 24 ao ano, não pode.
Pois é, mas se tu for ver lá no crediário que tu abriu, não é a Casas Bahia que está te emprestando dinheiro. É uma financeira. Das Casas Bahia, mas é uma financeira. Então também tem que ter cuidado nessa análise. Tem que ler o contrato. Tem que ler o contrato. E quantos não leem o contrato, né? A grande maioria não. A grande maioria não lê o contrato. A grande maioria. Porque também tem uma coisa assim, Cláudio, tem muito contrato que já vem padrão pré-determinado e que a pessoa, na hora que está comprando, se ela não tem um assessoramento, ela acaba meio que achando que aquele contrato ali ela é obrigada a aceitar tal qual como está padrão, né? Que tipo, o contrato é padrão, já vem impresso. Contrato de adesão, você chama isso. Isso. Mas, Damorim, eu vou te confessar uma coisa. Aliás, não é só para ti, é para todos, né? Eu não leio esses contratos. Eu recebo dos clientes esse tipo de contrato. Cláudio, contrato aqui, eu estou contratando uma empresa de telefonia móvel. Analisa o contrato, eu já tenho lá um e-mailzinho, um parecerzinho padrão, dizendo o seguinte: olha, não te preocupa com o que está escrito no contrato, porque nesses casos se aplica a lei do consumidor, Código de Defesa do Consumidor. Então, os direitos que são tirados no contrato, esse contrato ele não vale nessas partes, porque se aplica para a defesa do consumidor, diz que a cláusula é abusiva e tal. Então, nesses contratos de consumo, principalmente, que são grandes, assim, e são... Contrato de adesão da internet, que os caras dizem para ti? Claro. Estás aderindo ali a uma empresa de streaming. Streaming, internet, enfim, esses contratos de banco, são contratos padrão. Cara, assina. E depois, se tu tiver problema, procura um advogado que tu vai encontrar ali. Vai ter um monte de cláusula abusiva ali. E tu não vai perder o direito por causa disso. E aí, se vai para a justiça, o juiz anula aquela cláusula. Só para dizer, quem falasse em um livro de franquia, em 1988, na faculdade, eu estava na Federal, nós fizemos um trabalho sobre franchising. Foi o primeiro trabalho sobre franchising em Santa Catarina, da cidade de Florianópolis. Ficou como, até hoje, não sei como é que está hoje isso lá, né? Mas foi o primeiro trabalho sobre franquia. Se tivesse a internet naquela época, talvez tivesse acessado o meu trabalho que foi feito lá. A gente fez porque não tinha nada não publicado. Tinha nada e saiu na Exame falando sobre franquia. E aí nós resolvemos, né? Comprava Exame, né? E não, vamos falar sobre o sistema franchise. E aí a gente criou, os colegas de sala de aula fizemos um trabalho, foi bem legal. Nós pegamos o que era franchise, material acessível à época, e quais eram as que tinham em Florianópolis, né? A pesquisa nossa foi em Florianópolis. E aí pegamos as empresas que atuavam com franquia. Pouquíssimas na época. Laudromate, tinha algumas coisas lá que a gente conseguiu fazer e conseguiu. Não tinha legislação na época, não tinha lei na época. Hoje já tem 2 leis depois sobre franquia. Se tivesse talvez investido mais naquilo ali, podia ter escrito um livro, né? Exatamente. Eu não procurei numa livraria qualquer. Eu procurei na livraria do advogado, que era considerada a melhor livraria jurídica de Porto Alegre, na época. E não tinha nada, cara. Cláudio, nós estamos nos encaminhando para o final. Passar rápido, mas a gente vai conversando. Eu queria deixar a palavra, antes de finalizar, a palavra aberta para ti, para ver se de repente tu quer colocar mais alguma coisa. Fica a palavra aberta final para ti. Obrigado, Damorim. Eu quero primeiro agradecer. Não, vou agradecer por fim. Eu quero dizer que tem um campo na advocacia, e não só para a advocacia, eu acho que mais para a tua área até do que para a advocacia, que é gestão de escritório de advocacia. A gente não se aprende isso na faculdade. Eles deviam ter uma cadeira básica, pelo menos, de administração
de empresa ou de administração de escritório de advocacia, porque o advogado se torna um administrador sem ter noção nenhuma de administração. Foi o que aconteceu comigo. A gestão do escritório até o falecimento do meu sócio era com ele. E depois caiu de paraquedas, caiu no meu colo. Foi pesado. Né? E aí, na época, existiam alguns cursos que eu fiz, mas hoje, em nível regional aqui, não tem nada. Então, eu acho que seria muito válido se alguém oferecesse, tu criasse, porque tu tens capacidade para isso, aliás, tu trabalha com vários escritórios de advocacia, criar um curso, porque tem muita gente precisando disso. Não, na verdade, até eu já criei um protótipo disso. Tá? Sério, né? Vou levar para tu dar uma olhada, então. Porque os advogados, eles começam o escritório de advocacia, e isso é muito frequente, se unem 2 ou 3, e aí eles não têm as experiências de trabalhar, né? Eles têm que inventar a roda. E aí eles têm que inventar a roda, quando a roda está inventada há muito tempo. Basta que os caras tenham umas noções, faz isso, faz aquilo, gestão, tal, parte pessoal, parte financeira, e aí consegue levar. É porque é uma empresa como as outras, né? E os problemas são comuns, tem suas sutilezas, mas em 90% são os problemas de gestão comum. Aliás, se serve como exemplo, há alguns anos atrás foi feita uma pesquisa dos gestores dos maiores escritórios de advocacia do país. Eu me lembro que dos 5 maiores do país, 1 era advogado. Os outros 4 vinham da área industrial. Engenheiros. Sim. Da área que vinham de gestão de área industrial. Visualizando os processos. Exatamente. E tocavam um escritório de advocacia e tinham tocado antes uma indústria. Né? Então, acho que isso está faltando. Então, venho publicamente pedir a tua ajuda e dos teus colegas de área para ajudar a nossa área nesse sentido. E depois só venho agradecer ao meu amigo Dalmolin, aos meus amigos do Extra, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, e me coloco à disposição. Quando precisar, é só gritar. Quem quiser conhecer a biblioteca, né? Fica lá. Vai lá e assim. Bem bacana. Eu posso dizer para vocês que é muito grande, de diversos livros, obras ali que eu acho que até, eu não vou dizer raras, mas assim, edições muito antigas, né? Nós temos, tem uma obra que é a referência na área do direito, que é a Revista dos Tribunais. Quando a gente adquiriu, o Juarez era vivo ainda, ela é uma revista que sai mensalmente. Quando a gente adquiriu a obra, existiam 5 no estado de Santa Catarina. A nossa é uma delas. A gente tem desde da número 1, que é de janeiro de 1912. De lá para frente. Então, se algum advogado quiser fazer uma pesquisa, pode procurar lá, marcar uma agenda que será. Vai ser bem recebido. Vai ser... É meu orgulho, é minha filha. Não, até para uma entrevista, o pessoal da imprensa que quiser fazer uma visita lá, imagina, em 1912, né? Tem livro de 1880 e poucos, e tem o maior escritor argentino, chamado Jorge Luiz Borges. Sim. Ele chamava a biblioteca de Sala dos Espíritos, né? Sim. Porque tu pega um livro de 1880 e pouco e tu vai escutar a voz de quem escreveu 140 anos depois. Muita gente pesquisa lá, ninguém alguns alunos sabe da faculdade e tal. Pouca gente. Era importante. Como eu te falei, tem gente interna que conheceu esses dias. Porque, na verdade, assim, vamos trazer isso é uma coisa que a obra vai ficar, né? As obras vão ficar, nós vamos passar e aquelas obras vão ficar. É importante que a sociedade até, né? Entendeu? Se me permite, Dalmolin, nós temos mais 2 minutos. Numa das primeiras edições lá de 1912, tem um julgamento em que um advogado ficou doente. E aí ele pediu para o juiz para que ele desse o prazo
Ó, me dá o prazo que eu tinha, porque eu fiquei doente, de volta, para eu poder fazer minha defesa. Sim. E aí o julgamento do tribunal foi no seguinte sentido: a gente a gente não renova o prazo, a gente não te devolve o prazo para tua defesa, porque tu não jurou que estava doente. Se tu tivesse jurado que tu estava doente, a gente te daria o prazo, mas tu não jurou. Vê se isso é algo assim impensável nos dias de hoje. Mas aí eles jogaram com aquela não verdade, né? Jogaram que talvez fosse uma não verdade. Cláudio, muito obrigado. Nós ficamos muito felizes aí. Eu sei que hoje a pandemia mudou e te levou assim para enxergar um pouco o mar mais de perto de vez em quando, né? Então enxergando o mar de perto. E eu fico bastante feliz que tu conseguisse vir aqui, fazer essa visita e trazer para as pessoas que conhecem a história da Borges Bittencourt, um pouco da tua história pessoal. Isso vai ficar registrado para o universo de alunos e colegas que te conhecem, porque a universidade aí participasse muitos anos ali dentro. É um prazer enorme ter essa capacidade de conhecimento aqui com a gente, trazendo toda essa bagagem que tu tens. Muito obrigado, eu fico muito feliz. Eu que agradeço. E para todos de casa, um abraço e até a próxima. Até lá.